Primeiramente eu quero agradecer a Deus, verdadeiros pais, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Como o pastor Valcir falou, nós estamos apresentando um conteúdo nas visitas de home group que nós estamos fazendo, e nós temos experimentado que tem sido um conteúdo muito efetivo, né? Nós compartilhamos um conteúdo, ouvimos boas experiências também, que, se for possível, eu quero estar falando alguma delas aqui também. E nós temos aumentado o nosso entendimento sobre home group, né? Então, o sermão de hoje vai ser isso, né? Uma dica para a vitória no home group 1 a 1 e oicos. É uma dica, né? Ou seja, algo que pode ser melhorado, com certeza, pode acrescentar conteúdo, mas é uma dica vitoriosa, porque todo o ano 2013 e o início desse ano nós fizemos bastante visitas a vários home groups, aqui no estado de São Paulo e em outros estados também, e nós verificamos que cada local tem algum ponto de vitória. Por exemplo, em algum local, o ponto de destaque daquele home group é a questão de multiplicação. Em outro local, o ponto de destaque é a questão de envolvimento de pessoas novas. O outro é a questão de fazer conferência 1 a 1. O outro é pessoas que retornaram. Então, cada local, cada estado, cada região tem algum ponto de vitória sobre o home group. Então, nós colhemos bastante essas experiências, essas dicas, né? E tentamos colocar de maneira mais simplificada possível para poder aumentar o nosso entendimento sobre o home group. Então, eu estou visitando, né, junto com o pastor Valcir, alguns home groups, por enquanto, no estado de São Paulo, e nós estamos compartilhando esse conteúdo, né? Então, primeiramente, eu gostaria de estar mostrando algumas fotos dessas nossas visitas, né, que nós estamos realizando, né? Visita ao home group Exército da Paz, visita ao home group Estrela de Luz, visita ao home group Coração, visita ao home group Alfa, visita ao home group Nova Geração, visita ao home group Munis, visita ao home group Terra Sagrada. Também, na semana passada, nós recebemos 2 missionários, né, do Mato Grosso do Sul, que vieram e nos acompanharam durante essas visitas também, trocando experiências, né, aprendendo, também ensinando bastante coisas, porque a finalidade é aumentar o entendimento de todos nós, no Brasil inteiro, para poder melhorar nessa atividade de home group, né? Visita ao home group Primavera. Então, assim, como eu já disse, nessas visitas nós estamos compartilhando um conteúdo. Ele é um pouco extenso, mas eu coloquei de maneira mais resumida aqui. Então, isso quer dizer, eu vou passar de maneira resumida. Nós continuaremos visitando o máximo possível os home groups, né, de São Paulo, do Brasil também, para poder reforçar, né, essa ideia e explicar com mais detalhes também, aprofundado, né? Então, vamos entrar diretamente então no assunto. O ponto de vista importante para a providência do home group. O home group é algo que, se nós entendermos bem a finalidade, a meta do home group, pode funcionar muito bem, pode dar certo, né? Por outro lado, se nós entendermos um pouco diferente, né, do que realmente é a finalidade, pode ser que não dá muito certo, pode ser que fica travado em alguma atividade, né? Então, o primeiro ponto de vista muito importante para o home group é assim: o que vai causar a vitória no home group não é somente o quanto nós esforçamos para realizá-lo, mas é o quanto nós entendemos exatamente a sua essência. Realmente, depois de muitas experiências que nós visitamos, né? O pastor Coit no ano passado, eu também fiz algumas visitas, né? Depois de bastante experiências, conversação com líderes de home group, com membros de home group, nós chegamos a esse entendimento, né? Que antes do próprio esforço para fazer o home group, é mais importante estar entendendo bem a essência do home group, entendendo exatamente, com detalhes, né? Porque realmente teve algum caso concreto, né, que o home group estava um pouco travado, não estava desenvolvendo bem, e realmente não era falta de esforço, tinha bastante esforço, tinha muita dedicação, condição, tanto do líder do home group quanto dos membros, né? E mesmo assim ainda estava um pouco travado. Então, a gente conversando bem, ouvindo bem, percebemos que não era falta de esforço, mas falta de entendimento sobre algum detalhe do home group, alguma essência, né, que deve ocorrer no home group. Então, depois que nós explicamos bem, conversamos bem, aí esse home group começou a desenvolver novamente. Então, tem alguns casos concretos assim, né? Então, para poder facilitar, né, o nosso entendimento, para poder facilitar
a nossa entendimento sobre a essência do home group, nós estamos produzindo, né, um manual de home group. Nós estamos esforçando para que no máximo até o final, até o meio do ano, né, esse manual do home group saia, para que nós possamos estudar ainda mais sobre o conteúdo do home group. Também nós estamos produzindo os vídeos daquele seminário que o presidente Coit, né, apresentou durante o ano passado nos estados, aqui em São Paulo também. E esses vídeos, eles já estão disponíveis na internet, nós podemos dar esses vídeos, né, entregar por pendrive também, vamos produzir até DVDs para poder entregar. E é muito bom assistir muitas vezes esses DVDs, esses vídeos, estudar esse manual também, porque vai aumentar o nosso entendimento. E se aumentar o nosso entendimento do home group, com certeza vai aumentar o desenvolvimento do home group também, a nossa vitória no home group, né? Então, e essas visitas que nós estamos fazendo também, a finalidade é essa, né? Trocar experiência com as pessoas, ensinar algo, aprender algo, para poder aumentar o nosso entendimento. Então, esse é o primeiro ponto de vista muito importante para o home group, né? Entender exatamente a sua essência. Por isso a importância de estudarmos cada vez mais sobre o home group. Outro ponto de vista, o primeiro interesse da providência do home group é para dentro e não para fora. Essa frase, acho que nós já escutamos ela algumas vezes, né? No seminário, né? Até no próprio sermão dominical. O que significa isso? Muitas atividades que nós fazemos, às vezes nós temos a tendência de pensar somente assim: essa atividade é para as pessoas de fora, ou seja, para salvar as pessoas, ou para dar testemunho para as pessoas, ou trazer as pessoas para Deus. Esse com certeza não é um ponto de vista errado, é um ponto de vista correto. Mas no caso do home group, antes de pensar nisso, o home group tem um interesse para dentro, para aquela pessoa que está fazendo o home group, ou seja, para nós mesmos. Então, porque depois que nós crescemos, depois que nós desenvolvemos internamente, aí o testemunho para fora fica mais natural. Por outro lado, se nós somente focamos no testemunho para fora, esquecendo o nosso crescimento individual, pode ocorrer de ficar cansativo depois, pode tornar uma rotina, né? Aí depois nós começamos a fazer até por obrigação, aí não é muito bom. Então, primeiro nós focamos para dentro, para o nosso próprio crescimento, e naturalmente vai ocorrer o testemunho para fora. Tem bastante testemunho nessas visitas que nós fazemos, nós estamos ouvindo bastante testemunho das pessoas falando, né, sobre as suas vitórias internas, e isso apoiou depois ter vitória com seus convidados também. Então, com certeza, o primeiro interesse é para dentro e naturalmente vai testemunhar para fora depois. Acho que todos nós lembramos bem, há cerca de 2, 3 anos atrás, nos primeiros sermões dominicais, conferências, né, que os líderes falavam sobre o home group, eles falavam assim: home group não é para testemunho. Talvez nós achávamos até um pouco estranho, porque se todas as atividades é para testemunho, de repente alguém fala que não é para testemunho. Na verdade é para testemunho, né? Somente foi dito, explicado daquela forma, para poder dar ênfase que o primeiro interesse é para dentro, para o nosso crescimento. E depois naturalmente vai ocorrer o testemunho para fora também. Então eu queria estar explicando, colocando esses dois pontos de vista, né, sobre o home group, antes de entrar no assunto, né? Então, uma vez que o interesse é para dentro, a finalidade do home group, ou seja, nós fazemos home group para atingir o aperfeiçoamento individual. Essa é a primeira meta do home group. Até antes de pensar, né, em restaurar as pessoas, em trazer as pessoas, tudo isso será consequência daquela evolução que nós fizermos na direção do nosso aperfeiçoamento individual. Ou seja, no home group nós sabemos que a gente coloca a meta semanal, é para essa finalidade, né, para o nosso aperfeiçoamento individual, claro, seguido da segunda e terceira bênção depois. Então, a primeira finalidade é essa, né? Então, o que nós vamos estar fazendo agora, né, passando ponto a ponto, é uma sequência de uma reunião de home group. Todos aqueles pontos que nós realizamos, né? Começamos pela oração, canção, depois vem a leitura e assim por diante. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e depois vamos fazer um fechamento, né? Sempre que nós falamos sobre home group, ou seja, a providência do home group, nós estamos falando sobre home group 1 a 1 e oicos, porque os três não podem andar separados. Se tirarmos um deles, com certeza vai dar problema. Deve ter home group, também deve ter conferências 1 a 1 e testemunho oicos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses três hoje, só que mais focado naquela reunião mesmo de home group que nós fazemos cada semana, né, nas nossas casas. Então, o que nós fazemos? A primeira coisa na reunião de home group, normalmente nós abrimos, né, com canções e oração, muito natural, né? Acho que todos nós já fazemos isso muito bem. A oração não precisa ser longa, parece muito simples, né? Talvez alguma pessoa fala, mas claro, eu já sei, não tem.
Não precisa explicar assim, né? Mas houve algum caso concreto que eu presenciei o líder do home group fazendo cerca de 15 minutos de oração para começar. Não é problema, na verdade, fazer oração nunca é problema, né? Mas na verdade não combina bem com o ambiente do home group, uma oração muito extensa, longa demais para começar. Nós somente convidamos Deus, verdadeiros Pai, Jesus, para estar ali presente junto com nós, né? E podemos começar. Também, não é obrigatório cantar somente os cânticos sagrados. Poderá também usar outras canções, como por exemplo, Jesus Cristo, Deus existe e outras canções. Podemos misturar, né? Canta uma canção sagrada, outra canção um pouco mais aberta, né? Isso facilitará os convidados de testemunho, porque quando tiver aqueles convidados no nosso home group, nós podemos cantar, né, outras canções também, além das canções sagradas, né? Não devemos usar canções com letras decaídas. Isso também uma pessoa pode pensar, mas por que tem que colocar essa informação aí? Isso é coisa que nós já sabemos naturalmente, né? Mas vai chegar um momento, quando realmente começar a explosão de home group, que a pessoa virou membro hoje, amanhã ele já se torna líder de home group. Realmente vai chegar esse momento que vai explodir o número de home groups, que não é somente nós, membros mais antigos, membros que estamos mais experientes, que vamos ser líder de home group. Realmente vai chegar um momento que a pessoa tem um mês de vida espiritual, já vai tornar líder de home group, porque vai ocorrer realmente uma explosão de home group, né? Agora nós estamos preparando o fundamento para ocorrer essa explosão depois, né? Então, essa parte, né, da canções e oração. Logo após, vem um quebra-gelo. Como está mostrando, é opcional. Quando achar adequado, os participantes do home group poderão fazer alguma brincadeira curta para descontrair o ambiente e abrir o coração dos participantes. Como o nome já diz, é um quebra-gelo. Às vezes nós chegamos na reunião de home group e nós percebemos que, às vezes, nós membros mesmos e também nossos convidados estão um pouquinho retraídos, sabe? Um pouquinho fechado, um pouco frio o ambiente. Nesse momento, adequadamente, pode fazer algum tipo de brincadeira curta e isso vai descontrair o ambiente e o home group vai fluir depois de maneira mais natural. Então, realmente deve ser curta, por isso está destacado, né? Porque se nós fizermos 1 hora esse quebra-gelo, com certeza vai comprometer o restante da reunião, que realmente é a essência do home group, né? Então, tem bastante sugestões. No site do home group mesmo, eu coloquei bastante sugestões lá de brincadeiras que pode ser feita. Nós sabemos, procurando na internet, nós encontramos, né? Por exemplo, deve ser algo muito simples. Uma coisa que, de vez em quando, eu usava, quando eu era líder de home group, era uma simples pergunta. Eu falava assim, por exemplo, olha, se você pudesse ser qualquer personagem bíblico, qual você seria e por quê? Aí cada um falava, coisa muito rápida, 5 minutos assim, já deixava o ambiente mais descontraído. Outra coisa, olha, se você tivesse 5 segundos em rede mundial, o que você falaria? Assim, uma coisa muito simples, que não precisa ter tanto significado, muita coisa, mas já deixa o ambiente mais descontraído. Ou pode ser algum tipo de brincadeira mesmo. Tem casos que levanta todo mundo e faz algum tipo de brincadeira. Cada um de nós sabe bem, né, o que nós podemos fazer. Então, é opcional esse quebra-gelo, mas quando nós percebemos que o ambiente do home group está um pouquinho frio, antes de começar, é muito bom que nós façamos isso, né? Se não quiser fazer também, não vai causar problema. Tem casos que já na hora da oração, na hora das canções, já quebra o gelo do ambiente. Então, também não tem nenhum problema. Mas é uma opção fazer esse quebra-gelo, né? Logo após o quebra-gelo, vem a pequena leitura. Nós pensamos bem, né? Vamos colocar leitura ou pequena leitura. Aí, pensando bem, colocamos pequena leitura, porque realmente a leitura não precisa ser longa. Porque a finalidade da leitura que nós fazemos no home group é um pouco diferente da finalidade da leitura que nós fazemos no Rundoquê, por exemplo, ou quando nós fazemos condições de leitura, né? A finalidade daquela leitura no home group não tem a finalidade de estar como exatamente educando ou necessariamente ensinando algo. É só para despertar um conteúdo para poder fazer o comentário depois. Porque nós sabemos que logo após a leitura vem os comentários, cada um vai falar, né? Então a leitura vai direcionar esses comentários. Porque se nós somente chegamos no home group e falamos assim, agora cada um pode falar à vontade. Aí vai surgir... Se tem 20 pessoas, vai surgir 20 assuntos diferentes, focados em 20 coisas diferentes, né? Então, é muito importante, nós fazemos a leitura para poder direcionar aqueles comentários. Por exemplo, a leitura, 2, 3 parágrafos, falou sobre família. Nós sabemos que todo mundo vai comentar sobre família. Falou sobre a paz mundial, as pessoas vão falar sobre a paz mundial. É para direcionar aquele conteúdo. Então,
desse ponto de vista, a leitura pode ser curta, não tem necessidade de ser longa, né? Se a leitura passar muito dos 5 minutos, na verdade, no home group já é considerado uma leitura longa. Se por acaso fizer também, não é que vai criar um problema, mas não tem necessidade, né, que seja uma leitura muito longa. O conteúdo da leitura deve ser fácil para as pessoas poderem comentar depois. Também é importante, né, que não seja aquele conteúdo muito fechado, muito complexo, porque as pessoas não vão conseguir comentar depois. Imagina que nós pegamos um pequeno trecho lá do final do princípio divino, aquela parte que está falando, né, sobre democracia tipo Abel, democracia tipo Caim, Revolução Francesa. Nós pegamos aquele conteúdo para ler no home group. Realmente não vai ocorrer, né, uma boa conversação sobre aquele assunto depois. Mas já se nós pegamos o Chongsong-gyon, lá tem bastante conteúdo, né, relacionamento familiar, relacionamento pai e filho, relacionamento do homem com Deus, sobre paz. Então tem conteúdo fácil, né, que tanto os membros quanto os convidados podem comentar após a leitura. É importante procurar esses conteúdos, né? O líder de home group deve procurar o texto um dia antes, através de orar e pedir inspiração a Deus. Isso é importante. Na verdade, um dia antes aqui, não quer dizer literalmente, somente está dando ênfase que não é muito bom procurar o conteúdo da leitura faltando 5 minutos antes. Aí vai correndo lá porque não procurei, aí procura qualquer conteúdo. Não é que vai dar errado, também vai funcionar da mesma forma, as palavras são as mesmas, né? Mas é muito bom ter um investimento de coração antes. Pode ser um dia antes, pode ser no mesmo dia, tanto faz, na verdade, né? Mas deve ter um investimento de coração, ou do líder do home group, ou daquela pessoa que vai preparar o conteúdo. Tem caso que o líder do home group quer sugerir para algum membro procurar o conteúdo, não tem nenhum problema. Tem algum caso que o membro está fazendo um Rundoke de manhã, e ele passa lá, ele lê 2, 3 parágrafos, e ele pensa, isso aqui é muito bom para falar no home group. Ele pode sugerir para o líder usar aquele texto também. Então, assim, é bom que tenha um investimento de coração em cima desse conteúdo, né? Depois, com certeza, as pessoas vão sentir esse investimento que foi feito na hora do home group. Então, tem uma dica, né, muito importante, assim, colocar o conteúdo em uma folha e distribuir aos participantes na hora da leitura. É muito importante, assim, naqueles home groups que já praticaram isso, perceberam que foi muito bom. Porque às vezes nós fazemos somente a leitura em si, depois já vamos para os comentários. É muito bom também. Só que se nós tivermos a folha em mão, facilita as coisas, porque nós podemos estar vendo o conteúdo ali, né? Digamos que a primeira frase da leitura tocou meu coração, quero comentar sobre ela. Mas aí quando terminou a leitura, depois de 3, 4, 5 minutos, já não lembro mais aquele primeiro assunto, aquela primeira frase. Se eu tiver com o conteúdo em mãos, facilita muito. E por outro lado, também é um investimento da pessoa que está preparando, né? Seja o líder do home group, ou seja a pessoa que vai preparar a leitura. É um investimento da pessoa de coração para poder amar cada pessoa que está ali. E depois cada pessoa pode levar para casa esse material à vontade, né? Tem caso que algum convidado vai ver esse material na casa da pessoa, vai ficar inspirado, vai querer participar do home group. Até tem casos assim. Então, é muito importante, né, que é uma dica, não é obrigatório, claro, não é, mas é uma dica muito boa. Aqueles home group que praticou, falou que mudou completamente, facilitou as pessoas comentarem, porque nós não temos tanta facilidade para comentar, para poder estar falando. Então, se nós temos o texto em mãos, é muito fácil. Pode ser que uma frase somente chamou a minha atenção. Quando eu for comentar sobre ela, eu pego aquela frase e leio ela de novo, porque eu estou com o texto em mãos, né? Então, é uma dica boa preparar esse material. Pode tirar cópia ou digitar o conteúdo, assim, né? Logo após a leitura, vem a parte da dinâmica. Essa dinâmica, como está mostrando entre parênteses, é a conversação sobre a leitura. Ou seja, quando nós lemos o texto e agora vamos falar sobre ele, comentar sobre ele. Então essa é a parte da dinâmica do home group. Quando nós falamos dinâmica, né, dentro do contexto do home group, nós estamos falando sobre essa conversação sobre a leitura. Então, a dinâmica consiste em falar e escutar sobre o tema que foi lido. Falar e escutar. Normalmente quando falamos conversação, né, nós pensamos, eu vou falar. Falar é 50% e escutar é 50%. Se tem 10 pessoas no home group, eu vou falar uma vez e vou ouvir 9 vezes. Então eu vou escutar mais do que falar. Então escutar é uma parte muito importante dentro do home group, né? É importante que todos os membros se esforcem para falar, pois isso contribuirá positivamente para o ambiente da reunião. É importante que nós, como membros, mesmo se não estivermos tão inspirados assim, mesmo se eu não estou com tanta vontade de falar, esforçamos para falar, mesmo que seja curtinho, isso já vai contribuir para o ambiente da reunião.
E se todos nós membros falamos, com certeza vai surgir no coração do convidado o desejo de falar também. Por outro lado, se todos os membros não falam, pode ser que o convidado queira falar, mas ele não vai falar porque ele vai somente seguir o que todo mundo está fazendo. Então, nós como membros, mesmo se não estivermos tão assim motivados para falar, com toda aquela inspiração, é muito bom que esforcemos para falar, mesmo que seja um conteúdo curtinho. E nós já estaremos contribuindo, né, para o ambiente da reunião. Na hora da fala, ninguém deve tentar mudar ou corrigir ninguém. Essa parte é muito importante porque às vezes nós fazemos isso sem perceber. Não é que nós queremos, mas às vezes nós fazemos sem perceber. Por exemplo, uma pessoa faz um comentário na hora da reunião e o meu comentário é em cima do comentário dele, tentando corrigir o que ele está dizendo. Por exemplo, olha, isso aí não é bem assim, as coisas são assim, assim, assim. Na verdade, no home group não combina se faz desse jeito. Na verdade, isso vai atrapalhar a vitória do home group. Porque a única mensagem que vai chegar naquela pessoa é assim, você está negando, né, a minha opinião, está negando a minha palavra. Mesmo que a minha intenção seja corrigir para melhorar, mas no home group não é bom, não combina fazer isso dentro do home group, não tentar mudar ou corrigir ninguém, mesmo que seja para melhor. É melhor ouvir com paciência, no momento adequado Deus vai mudar, porque no home group tem uma essência, né, assim, ninguém tenta mudar e corrigir ninguém, então Deus fica livre para mudar todo mundo. Então nós mesmos não temos capacidade para mudar outra pessoa, mas Deus tem capacidade, e Ele vai fazer isso quando nenhum de nós estiver preocupado em mudar o outro. Nesse momento, né, da conversação sobre a leitura, não é um momento para debater sobre o assunto e chegar a uma conclusão. Isso é importante, não é um momento de debate, né? Fala contra, fala a favor, contra, a favor, e chega numa conclusão final, e até assina um documento, todo mundo concordando. Não é para essa finalidade, né? Não é debate. Também não é somente para cada pessoa explicar logicamente o conteúdo que foi lido. Às vezes nós, como líder de home group, às vezes terminamos a leitura e falamos, né? Agora cada um explica o conteúdo. Aparentemente não tem muito problema, mas se a gente for analisar bem, não é muito bom, porque tem pessoas que não sabem explicar. É muito normal, não é problema. Tem pessoa que não gosta de explicar. Tem pessoa ali que não entendeu nada do texto que foi lido, só entendeu a última frase, a última palavra. Então, se a gente fala explicar, já cria um pouco de barreira nessas pessoas. Aquela pessoa que não gosta de explicar, rapidamente vai arrumar um jeito para fugir para o banheiro, na próxima reunião não vai querer vir mais, assim. Então, não é muito bom falar, agora cada um explica o conteúdo. E tem uma diferença também, explicar logicamente o conteúdo significa, eu vou falar com as minhas palavras tudo que foi falado no texto. Por exemplo, algum texto do verdadeiro pai que fala, olha, o relacionamento de casal deve ser assim, por isso acontece isso, por isso faz assim, depois assim. Então, se eu quero explicar logicamente, tenho que falar tudo que ele disse com as minhas palavras, né? Então, não é muito bom colocar aquela ideia de somente vamos explicar o conteúdo. Com certeza, se alguém quiser explicar algum ponto, não tem nenhum problema, não vai causar problema, né? Mas não é muito bom falar somente vamos explicar. Então, se não é para explicar, não é para debater, então é para fazer o quê então? Depois que nós fazemos a leitura. Cada pessoa fala livremente a sua opinião sobre o assunto, ou aquilo que tocou em seu coração, ou algum ponto que chamou sua atenção. Já é diferente, né? A sua opinião, cada um tem a sua opinião. Ele sabe que o texto foi sobre relacionamento de casal, ele tem a opinião dele sobre aquilo, não necessariamente explicando o que o texto falou, mas ele pode dar a opinião dele livremente, né? Ou alguma coisa que tocou o coração. Teve um caso que no home group foi feita a leitura sobre Jesus, e o que a pessoa fez depois não foi explicar logicamente o conteúdo. Ela lembrou de uma experiência que ela teve com Jesus há uns 10, 15 anos atrás, e ela somente contou essa experiência. Então, se ela tivesse com aquela pressão de que eu devo explicar o assunto, ela teria evitado falar a experiência dela para poder explicar o conteúdo logicamente. Então é bom deixar bem livre, né? Cada um fala livremente a sua opinião, faz o seu comentário, aquilo que tocou seu coração, ou algum ponto que chamou a sua atenção, assim, né? Não é muito bom usar a palavra, né? Vamos debater o assunto, ou vamos explicar o assunto, assim. No momento da dinâmica do home group, devemos treinar como foi colocado aqui, né? A dinâmica do home group é falar e também escutar. Então, com certeza, nós temos que fazer algum tipo de treinamento nesse sentido, né? Sobre falar e escutar. Nós podemos pensar, mas eu já sei falar, já sei escutar.
Eu estou falando, eu estou escutando, mas acho que nós lembramos, nas primeiras explicações, seminários sobre o Home Group, explicava assim, o Home Group é um treinamento para a vivência no reino dos céus. Então, às vezes nós não estamos falando ou talvez escutando com aquele padrão de vivência do reino dos céus. Então, nesse caso, nós precisamos de um treinamento. Então, no Home Group nós temos a oportunidade para treinar, para falar adequadamente. Ponto 1, né? No Home Group devemos falar de maneira positiva e sem multiplicação do mal. Isso é a maneira de falar adequadamente. O que seria multiplicação do mal? Por exemplo, falar com crítica, com orgulho, arrogância, ressentimento, seria uma fala com multiplicação do mal. Mesmo se o assunto for ruim, é possível abordá-lo sem fazer multiplicação do mal. Quando nós falamos sobre falar de maneira positiva, não significa que eu tenho que falar somente as coisas alegres que acontecem e alguma coisa ruim, triste que ocorreu, eu não devo falar. Não é isso, esconder uma parte e só falar outra. Podemos falar francamente, né? Mas tem a maneira de falar adequada. Por exemplo, digamos que dentro do relacionamento do casal acontece algum conflito, alguma briga. Aí a pessoa vai falar alguma coisa daquele assunto. A maneira de falar multiplicando o mal seria colocar a culpa completamente na outra pessoa. A maneira de falar que não é multiplicando o mal é falar de maneira, entendendo, por exemplo, que a responsabilidade é dos dois, que quando ambos crescerem, né, o amor resolve. Tem a maneira diferente para falar sobre o mesmo assunto, né? Então, no Home Group nós temos a oportunidade para treinar a maneira para falar. Então, um ponto de vista muito importante na hora do Home Group é assim, devemos saber que falar adequadamente é uma maneira de amar, é uma maneira para amar as pessoas que estão ali. Então, se cada pessoa do Home Group, quando for falar, colocar esse ponto de vista, já faz muita diferença. Por exemplo, quando eu vou falar no Home Group, eu penso assim, Deus deu oportunidade para poder amar cada pessoa que está aqui, membro, convidado. Então, se eu coloco esse ponto de vista, com certeza eu vou falar de maneira adequada. Então, o ponto de vista na hora de falar é assim, falar é a maneira para amar aquelas pessoas. Eu vou usar a minha fala para poder amar. Então, se eu estou com muita situação difícil ali, que eu quero fazer alguma multiplicação do mal, se eu coloco esse ponto de vista aqui, falar é maneira para amar, com certeza eu vou fazer de maneira adequada, né? Além de falar no Home Group, nós também devemos escutar bem. No Home Group também devemos treinar para escutar bem, como eu disse no início, né? Se tem 10 pessoas no Home Group, eu vou falar 1 ou 2 vezes e vou escutar 9 vezes. Então, nós mais escutamos do que falamos. Então, nós temos que treinar também para poder escutar bem, escutar adequadamente, né? No Home Group devemos escutar as outras pessoas com atenção e interesse, mesmo se não concordarmos 100% com seu argumento. Essa parte é muito importante, né? Assim as pessoas se sentirão amadas e valorizadas. Mas podemos pensar, mas por quê? Mas se eu não concordo 100%, por que eu devo escutar, né? Por esse motivo, para poder amar e valorizar as pessoas. Dentro da reunião de Home Group, antes de relacionar com o que a pessoa fala, com a opinião que ela tem, eu estou relacionando com ela como filho de Deus, como ser humano, né? Com o coração dela, com a mente original dela. Então, desse ponto de vista, nós podemos escutar a pessoa adequadamente, né? Mesmo se eu não estou concordando 100%. Se bem que se a gente for analisar bem, a única pessoa que nós concordamos 100% é com nós mesmos. Com certeza, alguma porcentagem nós discordamos das outras pessoas. Mesmo quando eu acho que estou concordando 100%, pelo menos do tom de voz dela eu vou discordar. Eu queria que fosse igual ao meu, assim. Então, devemos escutar bem, mesmo se não estivermos 100% de acordo com a sua opinião. Tem um caso que o convidado, a opinião dele era bem contra os princípios que nós conhecemos, né, na questão de família, né? E mesmo assim, todos nós do Home Group esforçamos para ouvir bem, sem tentar corrigir, sem tentar avaliar a opinião dele, falar se está certo, se está errado, corrigir. Conseguimos ouvir muito bem e esse convidado foi evoluindo dentro do Home Group, foi recebendo amor e o resultado é que ele recebeu a bênção agora na última bênção, né? Então, quer dizer, funcionou muito bem essa parte de escutar bem, sem tentar forçar para poder mudar a pessoa, sem tentar forçar para poder corrigir a pessoa, né? Com certeza, quando ele for fazer a conferência 1 a 1, ele vai mudando o ponto de vista, né? Então, entre nós membros também é a mesma coisa. É Deus quem toca no coração e muda quando ele acha que deve mudar adequadamente cada pessoa, né? Então, é importante treinarmos esse ponto, né? Não devemos corrigir as pessoas dentro da reunião de Home Group. Se assim fizermos, as pessoas se sentirão julgadas e desanimarão. Muitas vezes as pessoas não estão falando buscando respostas diretas, mas somente querem abrir seus corações. E nesse momento, se somente escutarmos com atenção, já alivia o seu coração. Então é importante, né? Quando nós tentamos mudar a pessoa, na verdade ela vai sentir, de certa forma, julgada, vai sentir avaliada.
Não é muito bom aquele home group que tem uma pessoa, seja o líder ou seja qualquer outro membro, que ele está numa posição em que os outros estão olhando para ele como um avaliador. Sabe, ele escuta o comentário daquela pessoa e com certeza ele vai fazer a avaliação dele. Olha, na verdade isso aqui não é bem assim, as coisas devem ser assim, assim, assim. Aí o outro fala, realmente, você falou, está tudo certo mesmo, tá? Aí o outro fala, olha, você 50% está certo, 50% está errado. Não é muito bom ter uma pessoa, seja o líder, ou seja qualquer outro membro do home group, que as pessoas estão vendo ele como um avaliador. Deve ser, o ambiente do home group deve ser a aceitação completa de cada pessoa, da opinião que ela vai falar, da maneira que ela vai falar. Aí Deus pode trabalhar adequadamente assim, né? Então no home group eu não preciso preocupar em mudar outra pessoa. A única pessoa que eu devo mudar no home group é a mim mesmo, através de colocar meta semanal. Nós vamos estar vendo depois no item 5, né? Também essa outra parte aqui que foi falada, né? Muitas vezes as pessoas não estão falando, buscando respostas diretas, mas somente querem abrir seus corações. Nós temos um vício, eu principalmente, estou lutando para treinar isso, né? De, às vezes, interromper a fala da pessoa para poder dar a conclusão do que ela está falando, dar a resposta direta pelo que ela está falando. E, na verdade, muitas vezes a gente erra quando a gente faz isso. Nós escutamos uma parte, 20% do que ela está falando e já interpretamos, muitas vezes erroneamente, que a gente já sabe o que ela quer dizer e já vai com a resposta direta para ela. Em muitos casos a pessoa até fica em silêncio, ok, aceita, tudo bem, mas não é aquilo que ela estava querendo. Tem muito caso que ela quer abrir seu coração. Ela somente quer falar e no final nem está esperando receber palavras, somente quer abrir seu coração e falar. Então é muito bom nós treinarmos esse ponto, né, de escutar bem a pessoa sem preocupar em dar resposta direta. Às vezes o líder do home group, teve algum caso que o líder falou assim, eu não posso ser líder de home group porque eu não consigo dar resposta para cada pessoa, para a dúvida de cada pessoa. Na verdade não tem essa necessidade. No home group o líder não precisa responder cada pessoa. Por exemplo, a pessoa faz um comentário, aí o líder vai lá e fala em cima do comentário dela, seja dando resposta ou seja consertando algo, não tem essa necessidade. É somente ela fala, o outro fala adequadamente, o líder fala a maneira dele também, assim. Então, o líder não precisa ter essa preocupação de que eu devo responder cada pessoa. Na verdade, quem vai dar a resposta, na verdade, é Deus mesmo, né? No testemunho também precisamos saber escutar bem nossos convidados. Não é só no home group em si, mas, na verdade, não é só no home group testemunho. Em todas as situações, nós devemos conseguir escutar bem as pessoas, né? Treinar para escutar bem as pessoas, né? Devemos saber que escutar bem é uma maneira para amar. Então, assim como falar é uma maneira para amar, escutar também é uma maneira para amar. Então, na conclusão, o que eu devo fazer na hora da dinâmica do home group? Seja falando ou seja escutando? Amar as pessoas que estão ali. Porque o home group é um treinamento para viver no reino dos céus, e o reino dos céus é um mundo que, o ar o ambiente, né, tudo cheio de amor. Então, temos que treinar o nosso amor, tanto falando quanto escutando. É muito interessante no home group, quando uma pessoa está falando e todo mundo está bastante atento no comentário dela, muito atento, escutando com atenção, ela se sente valorizada e vai se sentir inspirado para falar, vai querer voltar nas outras vezes. Por outro lado, se ela está falando ali, outra pessoa está fazendo outra coisa, porque não relacionou muito com aquele comentário dela, não é muito interesse dele, aí está fazendo outra coisa lá, comentando outra coisa, ela vai ficar um pouco perdida. Não vai se sentir muito motivada para falar e talvez para voltar depois nas reuniões de home group também. Então é muito bom que a pessoa, nós treinamos para escutar bem as pessoas. Porque a gente sabe, quando nós estamos sendo bem escutados, a gente mesmo sente muita motivação, né? Todo mundo ouvindo bem, com muita atenção, estamos recebendo amor. Então escutar também é uma maneira para amar. Tem muitos casos, eu tive uma experiência que eu dei conferência para um convidado e mais que 70% do tempo da conferência, 1h30, era ele que estava falando. As opiniões dele, as ideias dele, né, a maneira que ele pensava das coisas, né? E 30% eu tentava fazer a conferência. E mesmo assim funcionou tudo bem, deu certo, ele entendeu, completou, aceitou, né? Então, assim, escutar bem as pessoas é muito bom. É um treinamento, né, para nós mesmos, e as pessoas sentirão valorizadas também. Embora um convidado fale alguma opinião que não esteja de acordo com o princípio, não devemos perder a paciência e tentar corrigi-lo no mesmo instante. Mais tarde, quando ele for receber conferência 1 a 1, será a oportunidade para educá-lo mais profundamente sobre o princípio divino. Tem aquela palavra dos verdadeiros pais que está no livro O Caminho da Vontade de Deus, na página 85, né? Que fala assim, as melhores porcentagens para testemunho, 40% depende do mundo espiritual, ou seja, oração ou alguma outra condição para preparar o ambiente espiritual, 30% é princípio divino, é a palavra que eu dou para a pessoa, e 30% é amor, a prática do amor
que eu faço, né? Então, 70% é oração e amor. Então, eu posso começar por esses 70%, depois eu posso dar o conteúdo. Então, eu conheci o convidado hoje, eu começo orando por ele, amando ele. Uma das maneiras de amar é escutar bem, atentamente ele. Então, depois que eu fizer bastante oração e amar, com certeza vai abrir o coração dele. Abrindo o coração dele, depois eu posso chamar ele para fazer conferência 1 a 1. Ou posso enviar para um seminário de 7 dias, ou assim por diante. Então, a palavra com certeza vai ocorrer, precisa da palavra, mas não é somente a palavra, né? Por exemplo, somente corrigindo a pessoa conheceu hoje e ela tem alguns hábitos fora do princípio e nós já começamos a tentar mudar ela, não vai funcionar muito bem assim. É melhor começarmos pela oração, pelo amor, aí depois a palavra vai penetrar com certeza. Conceito importante para a vitória no home group. No home group não devemos tentar mudar ou corrigir ninguém, já falamos, né? Então Deus ficará livre para mudar cada pessoa através de tocar em seu coração e em sua mente original. A única pessoa que devo mudar no home group é a mim mesmo através de colocar meta semanal. A minha mudança apoiará a mudança nas outras pessoas. É muito importante esse conceito, né? Porque uma coisa que acontece no home group é a fala de uma pessoa influenciar a mudança da outra, mas sem aquela primeira pessoa estar preocupada com isso. Eu já experimentei muito isso, né? Uma pessoa está falando, ela não sabe o meu problema, a minha dificuldade, mas ela está falando e o que ela fala parece que está falando diretamente para mim, mas não é a intenção dela querendo me corrigir ou mudar. Ela está falando livremente do coração dela e a inspiração chegou até a mim. Então essa é a maneira que Deus trabalha, né? Deus fica livremente trabalhará, né, livremente para mudar cada pessoa, tocando no seu coração, na sua mente original. Mas se nós colocamos com intenção de mudar a pessoa, de corrigir a pessoa, seja o membro ou seja o convidado, vai bloquear esse trabalho de Deus. Então é melhor, ninguém tenta mudar e corrigir ninguém, então Deus fica livre para mudar e corrigir todo mundo de maneira adequada, né? Que Deus, na verdade, é quem tem capacidade para fazer isso e que sabe exatamente o ponto que deve mudar. Nós podemos nos enganar, né? Eu acho que tal pessoa tem que mudar tal ponto. Pode ser que não, pode ser que eu esteja muito enganado. Pode ser que aquele ponto dela é um ponto muito positivo que Deus está gostando. Então, quer dizer, é melhor tentar mudar a mim mesmo e deixa que Deus vai trabalhar adequadamente, né? Depois que nós fazemos a parte da conversação sobre a leitura, né? Levando em conta todas essas ideias que nós tentamos colocar, vem a parte da meta semanal. A meta semanal é o ponto principal que irá fazer o home group desenvolver, pois causa mudança real em nossas vidas, eliminando a natureza decaída e crescendo o amor verdadeiro. Nós fazemos toda a atividade na hora da reunião de home group somente para apoiar a vitória da meta semanal. Do ponto de vista da meta semanal, às vezes nós pensamos que o nosso home group dura cerca de 1h30, 2 horas, né? Mas do ponto de vista da prática da meta semanal, nosso home group dura 7 dias por semana. Porque nós fazemos aquela reunião, oração, leitura, conversação, aquela brincadeira, comemos, conversamos, né? Ok, aquilo ali é uma preparação para começar a praticar a meta semanal durante a semana toda. Então o home group na verdade dura 7 dias. Tem uma pessoa que está tendo muita vitória no home group, a questão de envolvimento de pessoas novas, né? E o testemunho dele é assim: eu penso no home group e vivo o home group 24 horas por dia. Ele falou desse jeito, né? Ele falou, eu sonho com o home group, todo dia. Quer dizer, ele realmente está incorporando isso, né? A meta semanal é um ponto importante para a vitória no home group. Realmente ele é a essência do home group. Claro que nós não temos que fazer isso, mas se nós tivéssemos que escolher somente um ponto e ignorar todos os outros, esse ponto com certeza para praticar seria a meta semanal. Porque realmente ele é a essência do home group que faz o home group desenvolver. Se nós não tivermos tendo vitória na meta semanal, o que vai ocorrer é que nós vamos ficar desanimados depois de um tempo. Porque nós não estamos crescendo, então o interesse começa a ser interesse para fora novamente, né? Trazer as pessoas, salvar as pessoas, ensinar as pessoas, educar as pessoas, e o interesse para dentro fica um pouco esquecido. Então o home group tem primeiro interesse para dentro. Nós colocamos meta semanal, né? E a meta semanal causa mudança real em nossas vidas. O que é mudança real? Às vezes nós temos um problema real. Por exemplo, tem um problema que está repetindo na minha vida há mais de 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Esse problema está se repetindo. Todos os dias se ocorre tal coisa, eu tenho tal problema. Então esse é um problema real que precisa uma mudança real também. Então a meta semanal pode proporcionar isso, né, através da nossa prática, né? Porque vai ajudar a eliminar a natureza decaída e vai ajudar a crescer o amor verdadeiro. Então tem alguns pontos, né, que eu vou colocar aqui, que é a sequência que nós devemos pensar para colocar a nossa meta semanal. Então
como nós podemos colocar a meta semanal? Cada pessoa descobre dentro de si aquilo que atrapalha seu relacionamento com os demais. O primeiro ponto para colocar a meta semanal é uma reflexão interna. Cada um olha para dentro de si mesmo e pensa, qual é aquele aspecto no meu caráter que está atrapalhando o meu relacionamento com os demais? Os demais que eu coloquei aqui, inclui Deus e os verdadeiros pais também. Não é só com as pessoas, mas porque quando nós praticamos algum erro, né, natureza caída, algum problema, o primeiro relacionamento que é abalado é o meu relacionamento com Deus, com os verdadeiros pais. Depois dentro da família, na sociedade e em geral, né? Então, primeira coisa para a meta semanal é cada um pensar, olhar dentro de si mesmo e descobrir aquele ponto que está atrapalhando o meu relacionamento com os demais, aquele ponto que eu tenho dentro de mim, né? Depois disso, conscientemente luta para vencer aquilo no dia a dia, colocando meta concreta. Conscientemente quer dizer, eu não vou esquecer de jeito nenhum, porque tem uma tendência que nós esquecemos aquele problema que nós temos e só lembramos deles em alguns momentos. Quando está naquele ponto muito importante, a gente lembra, olha, eu sou uma pessoa que tem tal problema, aí fica frustrado, fica sentindo mal. Então, se fala conscientemente, vai lutar todos os dias, quer dizer, eu não vou esquecer dele. Eu vou tomar café de manhã pensando nessa minha meta semanal, vou trabalhar o dia todo pensando nela, jantar à noite pensando nela, dormir pensando nessa meta semanal, assim, pensando todo dia em vencer aquele ponto, né? E colocando meta concreta. Essa parte também é muito importante, porque se nós somente falamos assim, a minha meta semanal é eliminar minhas naturezas decaídas, fica uma meta muito ampla, um pouco vaga. É como se nós estivéssemos lutando com um exército inteiro. Não é muito bom, é melhor pegar aquele soldado que mais está te ameaçando, aquele que está mais próximo, né? Mais próximo de nós pegamos ele e lutamos com ele. E isso é aquele único ponto que nós sabemos que está atrapalhando. Aquele pior ponto que eu sei que eu devo melhorar. Então deve colocar a meta concreta. Então a gente sabe onde que está repetindo aquele problema, né? Pode ser que durante 10 anos, 20 anos ou mais, por exemplo, dentro do relacionamento familiar, aquele ponto específico é que está causando todo o problema. Digamos que quando nós estamos conversando sobre qualquer assunto, a conversação flui natural, sem problema, mas quando entra em tal assunto específico, ali é o problema. E aquilo ali está se repetindo há 10 anos, 20 anos, muito tempo, né? Então, é como se fosse aquele disco arranhado. Quando passa naquele ponto, dá o problema. Passa naquele ponto, dá o problema de novo. Então, colocamos meta concreta em cima daquele assunto. Por exemplo, alguma pessoa colocou meta semanal assim, não brigar, ou seja, não aumentar a voz, falar de maneira grosseira com a minha esposa quando falar de assunto financeiro. Esse era a meta dele, porque o problema era aquele problema que ele identificou. A outra pessoa colocou, não ficar xingando e falando palavrão para as pessoas na rua quando eles me fecharem no trânsito. Esse era o problema concreto que todo dia estava atrapalhando ele. Porque como membro, chegava em casa frustrado, nossa, mas eu sou membro, mas eu xinguei tanto, briguei tanto, falei tanto palavrão, ficava frustrado. 10, 20 anos, colocou aquela meta em cima daquele assunto específico, né? Então, cada pessoa coloca a sua própria meta, cada pessoa faz a sua própria reflexão. Não é muito bom colocar uma meta geral. Por exemplo, o líder do home group fala, olha pessoal, a meta hoje da semana para todo mundo é tal meta. Pode ser que aquela meta não vai fazer sentido para algumas pessoas. Por exemplo, olha, a meta é não brigar com a esposa. Pode ser que a pessoa já não está brigando há 50 anos, e aí não vai fazer diferença para ele. Então, é bom colocar a meta bem concreta, cada pessoa coloca a sua meta. Depois, faz oração e condições para fortalecer o músculo espiritual. Essa expressão músculo espiritual é só para chamar a atenção, né? Quer dizer, para fortalecer espiritualmente, para poder conseguir vencer, porque às vezes acontece um fenômeno que nós sabemos que é problema, nós sabemos que é a natureza decaída, mesmo assim nós não temos força para superar, nós acabamos praticando e depois ficamos frustrados. Então, isso quer dizer que aquela emoção de natureza decaída apareceu assim muito alta e a minha força espiritual no momento foi muito pequena, então com certeza a natureza decaída venceu. Se nós começamos a fazer oração, condições em cima daquela meta concreta, nós começamos a aumentar a nossa força espiritual para conseguir superar mais facilmente a nossa meta semanal. Então deve ter oração e condições também. Em cada reunião de home group faz avaliação e nova determinação sobre a meta semanal. É importante ter, né? Em cada reunião de home group, cada um faz avaliação sobre a sua meta semanal, falando dos resultados que teve. Tem caso que a pessoa conseguiu praticar muito bem, tem caso que não conseguiu praticar tão bem assim, então ela está determinando para continuar a sua prática. Então, mas deve ter uma avaliação da meta semanal em cada reunião de home group, né? Vendo a mudança de uma pessoa, as outras também se sentirão motivadas. Então é importante contar a vitória, aquelas vitórias que tem na meta semanal. Teve uma vez que um membro, ele contou uma experiência que
ele sentiu muito vitorioso na meta semanal da semana, e por algum motivo ele não conseguiu falar na próxima reunião sobre aquela vitória. Ele falou que ficou com a consciência pesada a semana inteira, pensando que ele não contribuiu. Ele sentiu assim: Deus proporcionou essa vitória para que eu pudesse contribuir com as outras pessoas, mas como ele não conseguiu comentar, ele ficou sentindo um certo peso na consciência por isso, porque realmente nós temos essas vitórias, podemos compartilhar ela para poder apoiar a vitória das outras pessoas também. Não é obrigatório falar qual foi sua meta em público, ou seja, não tem necessariamente falar o assunto da sua meta. Por exemplo, olha, a minha dificuldade é tal, eu estou lutando como tal coisa. Não tem essa necessidade. Se a pessoa quiser falar também, não vai causar nenhum problema, mas não tem essa obrigatoriedade de falar assim, porque a pessoa não vai querer falar. Tem casos que a pessoa não quer falar aquele assunto específico, mas mesmo assim é possível falar sobre a sua luta durante a semana para vencer. Por exemplo, pode falar assim: olha, eu comecei a lutar contra a minha meta semanal, senti muita dificuldade no início, mas eu fiz oração e Deus, senti mais força espiritual, consegui superar aquilo que eu não estava superando, sem falar o que foi o assunto da meta específico, né? É possível fazer dessa forma. É importante que todos possam colocar e lutar para vencer a meta semanal, pois a essência do home group é cada pessoa, cada participante mudar a si mesmo através de lutar e vencer suas debilidades colocando meta semanal. Então, a essência do home group realmente é mudar a cada pessoa. Se cada pessoa está mudando toda semana, crescendo espiritualmente, cada reunião de home group é diferente, tem um nível diferente. Por outro lado, se nós não estivermos crescendo, ou em alguns casos até estiver diminuindo espiritualmente, pode ocorrer o contrário. Cada reunião de home group se torna muito rotina, muito difícil, e eu acabo fazendo só por obrigação. Realmente tem alguns casos que chegou um ambiente do home group assim muito, um ambiente muito animado, muito harmonioso, muito elevado, que as pessoas contavam nos dedos o dia que faltava para o home group. Ficava comentando o dia todo: olha, falta 4 dias para o home group, aí agora falta 3 dias. Aí de manhã já levantava, antes de falar bom dia, já falava: hoje é o dia do nosso home group. Ou seja, teve caso assim, que a pessoa estava esperando com expectativa para fazer o home group. E o resultado disso é a prática da meta semanal de cada membro do home group, né? Depois que nós passamos na parte da meta semanal, isso deve ser, nós podemos compartilhar isso dentro do home group, né? Vem a oração e compartilhamento livre. Como eu disse, é uma sequência da reunião de home group, né? Para finalizar a reunião, todos podem orar juntos ou um representante faz a oração. Também é muito simples, nós já sabemos bem, né? Logo após finalizar, né, a reunião, há um momento de confraternização, onde todos os participantes, membros e convidados podem aumentar a relação de coração uns com os outros, conversando e até lanchando juntos, quando tiver. Então, assim, é importante que tenha esse momento de confraternização, mesmo que ele seja curtinho, pequeno, né? Porque ali vai aumentar a relação de coração. Podemos conversar bem com os convidados, entre nós membros também podemos falar de maneira mais livre, porque naquele momento da conversação na dinâmica do home group é algo mais oficial, onde o assunto está bem direcionado, né? Mas nesse momento não, aí você fala livremente. Se a pessoa quer falar de futebol, aí ela vai falar de futebol. Se ela quer falar de qualquer assunto, contar a experiência da vida dela, ela vai contar. Tem casos que alguma pessoa pega o violão e começa a tocar música nesse momento, tudo permitido, né? Tudo certo, né? Então é importante que tenha isso, mesmo que seja curtinho, faz parte do home group, mesmo que ele esteja depois da oração, ainda faz parte daquela reunião de home group, né? Então, sobre o assunto do home group, no caso até aqui, né? É o assunto, né? Dica: fazer uma lista com o nome de todos os participantes do home group, membros e convidados, todos fazem oração para todos. Isso é uma dica importante que aquele home group que praticou também viu muita vitória, porque nós sabemos que deve criar um ambiente harmonioso no home group, onde tem muita relação de coração entre as pessoas. E para ocorrer isso, essa parte de cada um fazer oração para cada pessoa é muito importante, mesmo que seja 1 minuto de oração por dia. Quando nós começamos a praticar isso, eu lembro que a condição, não era uma condição, né? A maneira que nós fazíamos, eu acho que era 1 minuto ou 3 minutos de oração por dia, algo assim muito curtinho, falando o nome de cada pessoa do home group, incluindo convidado, membros novos, antigos. Isso aumentou muito a relação de coração entre os membros. Então é uma dica que, se faz, vai aumentar a relação de coração e o ambiente do home group também. Isso aumentará a relação de coração entre os participantes e criará um ambiente harmonioso, onde todos podem sentir o amor de Deus, né? Cada home group deverá multiplicar-se, ou seja, nós fazemos home group com a intenção de fazer multiplicação. Não podemos pensar: eu vou ficar 10 anos com o meu home group muito harmonioso, crescendo, chegar a 500 pessoas. Não é assim. A ideia do home group é célula, é pequeno e deve ocorrer multiplicação. Então devemos começar com a intenção de fazer multiplicação depois, né?
Quando começamos o home group, devemos colocar uma meta de quanto tempo iremos fazer a multiplicação. Por exemplo, em 4 meses eu quero fazer a multiplicação, em 6 meses quero fazer a multiplicação. E todo mundo faz oração para aquela meta, determina pensando naquela meta, né? Para facilitar a multiplicação, devemos estabelecer um vice-líder desde o início e treiná-lo até o momento da multiplicação. Tem alguns casos que o home group chegou no momento de multiplicar, tinha quase 30 pessoas e o motivo por que não podia multiplicar é porque não tinha um líder para cuidar da próxima célula. Então, é importante treinar o vice-líder desde o início. O que significa treinar ele? Por exemplo, o líder, que em alguns casos tem um pouco mais de experiência, ele começa a conversar com esse vice-líder, dar dicas para ele. Em alguns casos, quando ele achar adequado, por exemplo, o líder do home group faz 3 reuniões por mês e deixa o vice-líder fazer uma. E ele fica junto ali apoiando. Não é avaliando, julgando, mas apoiando ele para ele treinar. Quando chegar no momento de multiplicar o grupo, ele estará bem treinado e está motivado para fazer. Porque senão, chega aquele caso que fala, olha, vamos multiplicar. Vamos fazer um sorteio para você ser o próximo líder. A pessoa... ela quer até abandonar o home group. Então, é bom treinar o líder do home group desde o início com essa intenção, né? Por exemplo, pode pedir para o home group preparar a leitura, o líder, né? Ou preparar aquela brincadeira que se faz no home group. Então, tem a maneira adequada para treinar o líder do home group, né? O vice-líder, para fazer a multiplicação depois. No home group devemos fazer conferências 1 a 1. Quando fala no home group, não quer dizer na hora da reunião de home group, tá? No home group em geral, na providência do home group, deve ter conferências 1 a 1 também. Porque home group 1 a 1 e oicos devem andar junto, os 3, né? Todo home group, para se desenvolver bem, precisa ter conferências 1 a 1 para os convidados. Se não tiver conferência 1 a 1, o home group poderá desanimar e os convidados não aprenderão a essência do princípio divino. Então deve ter, né, conferências 1 a 1. Cada membro do home group deverá realizar conferência 1 a 1 para seus convidados. Importante, né? O convidado lê a parte vermelha e o membro lê a parte azul. E quando achar adequado, faz alguma explicação sobre o conteúdo, mostrando algum gráfico, se achar necessário, né? Através do 1 a 1, o pai espiritual pode investir amor diretamente no convidado e crescer. Esse é algo que ocorre realmente. A pessoa que está fazendo 1 a 1, o membro cresce muito também. Teve caso que o membro falou assim, eu terminei a leitura do 1 a 1 e depois peguei o meu caderninho e fui anotar o que eu aprendi ali do princípio divino. Mas ele já tinha lido mais de 20 vezes o princípio divino. Então, tem um elemento de crescimento para o pai espiritual também na hora do home group, na hora da conferência 1 a 1. Às vezes sentimos dificuldade de conseguir os convidados ou há casos que temos os convidados, mas eles não podem fazer 1 a 1 devido à questão de tempo ou alguma outra coisa. Eu acho que isso encaixa com o caso de muitas pessoas. É muito difícil, tem casos que por causa do trabalho ou alguma outra situação, é muito difícil conseguir aqueles convidados. E tem casos que nós temos a pessoa já adequada para fazer, mas o tempo dela nunca encaixa com o nosso, ela nunca tem tempo, nunca dá certo. Então nesse caso, o que nós temos que fazer? Desistir da pessoa? Não. Desistir de fazer 1 a 1? Também não. Nesse caso, nós podemos começar pela oração. Deus preparará as circunstâncias. Essa também é muito importante. Muitas pessoas praticou isso e verificou que realmente funciona desse jeito. Tem casos que não tem o convidado mesmo, porque não tem muita oportunidade de estar procurando os convidados. Assim, e tem casos que tem um convidado e ele não tem tempo, nunca dá certo, começa fazendo oração que Deus muda as circunstâncias e realmente dá certo. Eu experimentei algo assim, durante 4 anos, eu mudei de endereço 5 vezes, então menos de 1 ano em cada local. Com certeza não teve muita oportunidade para estabelecer aquela relação de coração com as pessoas do bairro, de 10, 15, 20 anos, né? Estabelecer aquela amizade. Todos os meus amigos praticamente são membros, quase 100%. Então, tenho essa certa dificuldade. E agora? Cadê o convidado? Assim, e quando aparece o convidado, cadê o tempo? Uma vez que nossa atividade é praticamente, pode-se dizer assim, 24 horas por dia fazendo atividade, sem parar. Então, parece que não tem muito tempo, realmente não tem. Às vezes não tem um convidado, mas aí começa a fazer oração que Deus prepara as circunstâncias. Eu comecei a experimentar alguma coisa assim, né? Há cerca de 10, 15 dias atrás, eu comecei a fazer oração nesse sentido, né, de que importância de fazer 1 a 1, mesmo se não tenho tempo, mesmo se não tenho convidado ainda. E uma coisa muito interessante, em 10 dias, cerca de 10, 15 dias, apareceu 3 pessoas para fazer 1 a 1, e com um deles eu já comecei a fazer. Então assim, funcionou muito bem na verdade. Então, se nós não temos os convidados, tem alguma situação, se nós começamos pela oração, já estamos começando 1 a 1. Então assim,
até não ter o convidado, até vamos dizer que é aceitável, mas se eu não estiver fazendo oração para fazer 1 a 1, podemos usar essa expressão, é inaceitável. Ou seja, nós devemos estar pelo menos orando com a intenção de fazer 1 a 1. Só que não devemos ficar só na oração, tá? Ok, então já que orar já é 1 a 1, vamos ficar orando 5 anos, não é assim. Orar com a intenção de aparecer o convidado. Então, cada um de nós devemos estar fazendo isso, né? Pedindo a Deus para que dê a oportunidade para praticar conferências 1 a 1, porque é aquilo que Deus está pedindo que nós façamos nesse momento, né? Nós fazemos 1 a 1, primeira motivação, isso de acordo com a explicação, o seminário do reverendo Sô, que ele explicou para a gente, né, seminário aqui na sede, primeira motivação é porque foi direção do verdadeiro Pai. Há muitos anos atrás, né, o verdadeiro Pai já falava isso, né, fazer conferência usando o livro do princípio divino, ou seja, através do método 1 a 1. E nós, por algum motivo, não pegamos, não fizemos assim, mas agora estamos tendo a oportunidade. Então, a primeira motivação é porque foi uma direção do verdadeiro Pai para fazer a conferência através do livro, usando o método 1 a 1. Ponto 2, para sentir o poder espiritual do princípio divino. Realmente, tanto o convidado quanto o membro que está fazendo 1 a 1 sente o poder espiritual por trás do princípio divino. No final, eu vou ler um testemunho de uma pessoa teve vitória agora, ganhou uma filha espiritual através do 1 a 1, que realmente as duas sentiram o poder espiritual do princípio divino desde o primeiro dia de leitura até o último dia. Então, a própria leitura em si já tem esse poder espiritual, né? 3, entre 60% e 70% é resultado positivo. Já foi realmente comprovado, né? O próprio reverendo Sô falou, de 5 pessoas que ele concluía 1 a 1, corretamente, certinho, né? 3 pessoas com certeza era resultado positivo, ou seja, aceitava bem, tornava-se membro firme, né? E não somente ele, mas já tem alguns membros no Brasil experimentando isso também. Teve a pessoa que concluiu 1 a 1 com 10 pessoas, 8 pessoas viram membros já firmes, e dessas 8 pessoas, 6 pessoas já começou a fazer 1 a 1 para uma nova pessoa. Tem outro caso que a pessoa concluiu 1 a 1 com 15 pessoas, 8 pessoas também virou membro firme, e 6 pessoas começou a fazer 1 a 1 para nova pessoa, e 2 já ganhou o filho espiritual. Ou seja, essa pessoa tem bisneto, já tem neto espiritual através do 1 a 1. Ou seja, aqueles membros que são novinhos, só fazendo a leitura em si, uma vez, né, levando em conta o item 2, né, que o próprio princípio divino em si já tem aquele poder espiritual, funciona muito bem. Com certeza o membro que é mais experiente vai acrescentar mais explicações, vai facilitar as coisas, mas já foi comprovado que somente fazendo a leitura, mesmo sem explicar uma palavra, ainda assim já é suficiente para dar certo, porque o princípio divino mesmo é só 30% da palavra que vai entrar. A outra parte é amor que investe na pessoa, a oração que investe na pessoa, né? 4, ao mesmo tempo que ganha um filho espiritual, já está desenvolvendo um conferencista. Esse é outro ponto muito importante para 1 a 1, porque se nós vamos treinar o conferencista tradicional, seja na lousa, seja no PowerPoint, é um pouco mais demorado o processo, porque tem muitas situações diferentes, né? Eu não gosto de falar em público, eu não sei falar em público, eu não quero. Tem muitos casos, não tem habilidade, muitas coisas, né? Mas a questão do 1 a 1 é diferente. Se o convidado gostou de um conteúdo, ele quer passar para outro convidado, a única coisa que ele tem que fazer é a leitura junto com ele. E se ele quiser, ele acrescenta alguma explicação, um pouquinho, né? Então, assim, 1 a 1 é mais efetivo. Ao mesmo tempo que... Então, se eu concluir 1 a 1 com uma pessoa durante 3 meses, normalmente o período de tempo, né, mais ou menos 3, 4 meses é suficiente para concluir 1 a 1 com uma pessoa, fazendo 1 ou 2 vezes por semana, né? 1h30, 1 hora, né, de leitura. Depois de 4 meses, concluir 1 a 1, conferência 1 a 1 com uma pessoa, depois disso, eu posso começar a fazer para uma nova pessoa e ela para outra pessoa. Então, 2 virou 4, 4 vira 8, 8 vira 16. Essa é a maneira de multiplicação que dentro da visão 2020 no Brasil nós estamos usando, né? Para poder chegar até os 4 milhões de pessoas até 2020. Devemos testemunhar através de oicos. Muito importante, nós testemunhamos através de oicos, né? Falamos home group 1 a 1, oicos. Oicos é muito simples, né? Devemos fazer testemunho de maneira natural para as pessoas da esfera de nossa vivência diária. Essa é a ideia do oicos, né? Aquelas pessoas que eu estou relacionando com elas todos os dias, que eu já conheço, são as pessoas que devem receber conferência, que devem receber o meu testemunho. Antes de tornar-nos pais espirituais, devemos ser amigos que tenham a confiança dos convidados. Esse também é a essência do testemunho oicos, né? Antes de preocupar em mostrar o princípio divino para ele, antes de preocupar em mudar a vida dele exatamente, eu devo preocupar em ganhar o coração dele. Através de oração, amar, ganhar bastante o coração daquela pessoa. Depois disso,
eu posso dar o próximo passo, que é mostrar o princípio divino, convidar para o home group, assim, né? No momento adequado, podemos conectar o convidado com o home group ou começar a fazer conferência 1 a 1. Adequadamente, não precisamos perder a paciência, né? Tem caso que pode ficar 6 meses sem conectar a pessoa ainda com o home group ou com 1 a 1. Tem alguns casos que é assim. Tem casos que não, a pessoa já é tão preparada que no primeiro dia já entra. Também ótimo, né? Nós escutamos uma experiência de uma pessoa ontem que foi realmente assim. Ela ficou um bom tempo estudando junto com a pessoa e sem falar, né, religiões, sem falar de princípio divino, só fazendo relação de coração, amizade, ganhando confiança no coração da pessoa. Depois disso, ela estava na reunião de home group que nós visitamos ontem, tanto a mãe espiritual quanto a filha espiritual. E a filha espiritual deu um testemunho muito emocionada de que realmente sentia muito bem estando perto daquela pessoa, porque não tinha aquele falando de religião, pressionando as coisas para ela, né? Sentia muito bem, e quando não via ela durante um dia, ficava sentindo falta. Ou seja, ganhou o coração da pessoa primeiro. Depois começou a fazer conferência 1 a 1 com a pessoa. Concluiu a conferência 1 a 1. E essa pessoa falou, esse convidado falou ontem, né? Eu entendi muito bem, aceitei muito bem. Ela já fala verdadeiros pais, já fala assim, aceitou muito bem, né? Inclusive teve algumas experiências, né? Então, o Oikos é dessa forma, né? Começa a ganhar o coração da pessoa primeiro, através da minha prática diária, sem preocupar muito em mostrar religião, mostrar alguma coisa. Depois disso, convida para a conferência 1 a 1. Será um passo muito natural. Tem outra experiência de uma pessoa que falou assim, olha, eu já trouxe meu convidado para fazer conferência de 1 dia, 2 dias, 3 dias, muitas vezes, e ele ainda continua naquela situação de que é somente um simpatizante, somente eu sou um pouco positivo com o movimento. Depois de ouvir sobre a ideia de Oikos, ele começou a fazer diferente, começou a amar a pessoa primeiro, começou a relacionar com ela sem expectativa de mostrar algum conteúdo. Depois que ganhou bastante o coração dela, começou a fazer 1 a 1 com a pessoa. Ele está sentindo que está sendo mais efetivo, a pessoa está conseguindo compreender mais sobre o conteúdo, né? Então, Oikos tem essa ideia, né? Tem o testemunho, né, que eu falei, testemunho da missionária de Franca, Maria Teresa Padilha, com a filha espiritual dela recebendo um certificado do 1 a 1, né? Ela falou assim, no início eu sentia algumas dificuldades, mas a convidada ficava bem concentrada e mantinha uma atitude de respeito perante o princípio divino. Isso permitiu uma ótima ação de dar e receber entre nós. Estou me sentindo muito privilegiada e agradecida a Deus e aos verdadeiros pais por terem me permitido realizar 1 a 1 com uma convidada tão preparada espiritualmente. Ela entendia bem cada capítulo que líamos e nem fazia perguntas. Ela entendeu bem a parte das famílias, onde mostra que Deus sempre trabalha com uma pessoa na terra em cada época. Quando concluímos o livro do princípio divino, ela me fez algumas perguntas, por exemplo, como eu estou participando da providência nessa época? Quem é a pessoa que Deus está trabalhando na terra nesse momento? Essas foram as perguntas que a convidada fez, né? Após concluir o 1 a 1, eu apresentei uma conferência mostrando quem são os verdadeiros pais e a minha convidada aceitou completamente. Inclusive, ela quer se preparar para a bênção e fazer libertação de antepassados. Ela tem um filho de 16 anos que ela começou a testemunhar para ele, para enviá-lo para o CARP, pois ela sente que será o melhor lugar para ele se desenvolver espiritualmente. Depois ela disse que desde o início da leitura, ela já sentia que aquelas palavras eram palavras de verdade e que ela somente deveria escutar humildemente. Ela também disse sentir muito por não ter podido encontrar-se com o verdadeiro pai fisicamente, mas espera poder encontrar com a verdadeira mãe algum dia. Então, é experiência muito forte, na verdade, né? Ela relatando essa experiência pelo telefone, fica ainda mais forte o conteúdo, né? Ela fala, nossa, ela é muito especial mesmo. Ela ficava com uma atitude de respeito muito grande, desde o primeiro dia da leitura até o último dia. Depois ela disse que assim que abriu o princípio divino, ela percebeu um tipo de uma inspiração, uma revelação. Olha, isso aí é conteúdo de verdade, você só tem que escutar humildemente até o final. E ela fez isso até o final e aceitou bem, né? Então, está tendo muitas vitórias, na verdade, né? Através da conferência 1 a 1. Quando nós fazemos aquilo que Deus está pedindo, Deus mostra o resultado, né? Tem outro caso que a pessoa estava falando outro dia, olha, eu já estou há 16 anos aqui e realmente não consegui nenhum filho espiritual, mas já estou fazendo 1 a 1 com 3 pessoas e eu tenho certeza que vão virar membros os 3, ou seja, já está caminhando para ganhar 3 filhos espirituais. Então, 1 a 1 está sendo muito efetivo, está funcionando muito bem, porque tem mais investimento, né? Através de fazer 1 a 1, encontrando com a pessoa toda semana, tem dia que ela vem bem-humorada, tem dia que ela vem mal-humorada, tem dia que ela vem aceitando tudo, tem dia que ela vem contradizendo tudo. Esse é o treinamento que faz o pai espiritual crescer também. Então, é muito importante 1 a 1 para o nosso crescimento individual
do pai espiritual e também para a pessoa que está assistindo, para o convidado. Ele sente esse poder espiritual do princípio divino também, né? Nós vamos finalizar então, né? A direção nacional para a atividade Home Group 1 a 1, Oikos para a vitória da visão 2020. Esse, antes do presidente Coit viajar, ele pediu, né? Eu já coloquei esse material no site do Home Group, aquele que quiser ver depois, mas ele pediu, pelo menos apresenta rapidamente, né? A direção nacional, aquilo que nós estamos focando agora, né? Para as atividades de Home Group 1 a 1 e Oikos. Então, a meta de testemunho em nível nacional, 500 membros restauram 500 filhos espirituais novos, totalizando 1.000 membros. Isso vai dobrar o número, né? 500 mais 500, 1.000. Pelo menos 500, com certeza é para todo mundo fazer, mas minimamente 500 membros devem começar 1 a 1 e a cada 6 meses dobrar. Ganha 500 filhos espirituais, depois 1.000 pessoas começam e vira 2.000 pessoas, assim, né? Até quando, né, nós queremos atingir essa primeira etapa? Quem lembra do primeiro sermão dominical que ele deu algumas semanas atrás? Até quando que foi colocado, sugerido nessa meta para nós cumprirmos, né? Até a vinda da senhora Demonim, dia 24 e 25 de maio de 2014, né, em São Paulo. Então, vamos esforçar para restaurar 1 a 3 filhos espirituais, ou mais, claro, até essa data. Se nós fizermos isso, esforçar com essa determinação, a gente pode ofertar para Deus, né, essa primeira etapa de vitória, de 500 virou 1.000. Isso é só a primeira parte para chegar aos 4 milhões depois, né? Inclusive no sermão dominical, o presidente Coit sugeriu algo muito interessante, assim, olha, vamos deixar esse número 4 milhões para Deus tratar com ele, Deus preocupa com ele. Nesse momento agora, o que nós temos que preocupar é somente em fazer 1 a 1 corretamente para no mínimo uma pessoa. Se eu estiver fazendo com uma pessoa, já é a minha contribuição para a vitória desse projeto Visão 2020, para os 4 milhões. Porque se nós formos focar muito naquele número grande, vamos começar a fazer as contas, né? Para restaurar 4 milhões, cada membro tem que restaurar tantas 1.000 pessoas. Então eu tenho que restaurar cerca de 500.000 pessoas, 400.000 pessoas, mas não restaurei nenhuma até agora. Aí fica um pouco desesperado. Então o que é a ideia? Não é pensar assim, a ideia é pensar, eu fazer 1 a 1 com pelo menos uma pessoa, já é a minha contribuição para ocorrer a explosão depois, porque a explosão quem vai fazer na verdade é Deus, não somos nós com a nossa capacidade humana, né? Então Deus é quem vai fazer. O que nós temos que fazer é criar o fundamento para essa explosão acontecer. Na última reunião de líderes, né, aqui do Brasil, o reverendo Shin falou assim, né? Quando o nosso pai estabelece curso de 7 anos, os primeiros 3 anos é o curso espiritual, para preparar o fundamento para ocorrer. E os últimos 4 anos é o curso substancial, para realmente realizar. Então nós estamos em 2014, estamos no 2º ano dentro dos 3 primeiros anos. Então 2013, 14 e 15 é esses 3 anos para nós prepararmos completamente o fundamento para depois ocorrer a explosão nacional. Que Deus que vai fazer na verdade, né? Nós temos que fazer a nossa parte. E o que nós temos que fazer agora não é outra coisa senão focar na providência do Home Group, fazer corretamente o nosso Home Group. Se eu estou fazendo 1 a 1 com uma pessoa, se eu consigo aumentar para 2 pessoas, já é a minha contribuição também. Se eu estiver fazendo com no mínimo uma pessoa, já é a minha contribuição. Então, assim, nós não devemos ficar sem fazer 1 a 1, pelo menos uma pessoa. Não temos que preocupar muito, perdendo a paciência, pensando que devo fazer com 20, 30 pessoas. Se conseguir fazer, também ótimo, não é nenhum problema, claro, mas não precisamos pensar muito dessa forma. Tenho que fazer com um grande número. Começa fazendo perfeitamente com uma pessoa. Tenha vitória com uma pessoa ou 2 pessoas, ou seja, depois vai ocorrer as coisas. Com certeza ocorre dessa forma, né? Então, a nossa parte agora, nesses primeiros 3 anos, até 2013, 14 e 15, é focar para criar esse fundamento. Quando começar a explosão nacional, não tem como parar mais, porque já tem fundamento, Satanás não pode impedir, Deus é quem faz, né? Então, nós estamos nessa parte agora de aumentar, né, esse fundamento, né? Até agora no Brasil, 460 membros estão dando conferência 1 a 1, ou seja, não atingimos 500 pessoas ainda. Temos que aumentar pelo menos 40 pessoas a mais fazendo 1 a 1, 40 membros, né? Então vamos aumentar este número em cada estado até alcançar 500 ou mais nacionalmente. Então é muito bom, cada estado, cada local pensar em aumentar pelo menos um membro a mais fazendo conferência 1 a 1. Se no meu estado tem 50 pessoas fazendo 1 a 1, vamos esforçar para 51 começar a fazer 1 a 1. E assim, cada igreja local, cada pessoa, né, aumentar o número de fazendo 1 a 1 para poder chegar aos 500 membros, né?
Vamos estabelecer a meta de multiplicação de seu home group, colocando um período de tempo para multiplicar. Também deve ocorrer as multiplicações do nosso home group, né? Por exemplo, a meta do nosso home group é multiplicar até dia 31 de julho de 2014, um período de 6 meses, por exemplo. Então, assim, devemos colocar meta concreta para a multiplicação do nosso home group também. Deus vai trabalhar dessa forma, né? E vamos dar relatório da meta para a figura central oficial, pois assim pode receber mais apoio do céu, dos verdadeiros pais e do mundo espiritual para cumpri-la nesse período. Então vamos estabelecer a meta. Olha, nosso home group tem o plano de multiplicar daqui a 4 meses, até tal data. Então oferta para a figura central oficial, essa é a nossa meta, a nossa determinação. Aí começa a trabalhar em cima daquela meta, com certeza Deus trabalha assim, né? Uma dica, para facilitar a multiplicação, desde o início, devemos preparar um vice-líder que será o líder da próxima célula. Já falamos da importância, né, de trabalhar aquele próximo líder, né? Todo esse material que eu passei, eu disponibilizei nesse site do Home Group. Na verdade é um blog, né? Que nós estamos usando como um site, né? homegroupbrasil.blogspot.com. Nós estamos, esse é o oficial, né? Para o site oficial do Home Group no Brasil. Ainda falta muito melhorar, mas já estamos utilizando ele para essa finalidade, né? E nós colocamos bastante atualizações lá. Muitas dicas sobre home group, 1 a 1, oicos, bastante coisas para poder facilitar o nosso entendimento, para poder facilitar a nossa prática de home group também. E lá também tem o espaço que pode mandar mensagens sugerindo melhorias no site, conteúdos, para colocar testemunho também. Então é muito importante que todos nós utilizemos esse material, essa ferramenta, para poder estar... Por exemplo, essa direção nacional, né, que eu acabei de mostrar agora nesses slides, ela está no site com mais detalhe, mais explicações também. Todo esse conteúdo que eu falei agora também está. Em alguns casos, quando o sermão dominical o assunto, né, sobre o home group, 1 a 1 e oicos, geralmente nós disponibilizamos o vídeo no site também, se bem que ele já está disponibilizado, né, no PIS TV. Então, assim, podemos utilizar esse site para isso, né, também. Então, a mensagem, né, que eu gostaria de estar passando até agora, me esforcei para poder falar de maneira mais resumida, né, porque aqueles que já receberam a nossa visita sabem que a tendência é um pouco extensa, né? Já durou entre 4 horas e meia, 2 horas e meia, assim, um pouco longa, né? Para poder explicar com mais detalhe, porque as pessoas perguntam bastante, as pessoas comentam bastante. Como a sermão dominical, né, nós fazemos de maneira um pouco mais resumida, mas nós iremos continuar essas visitas. Então, quando nós ligarmos, né, para o seu home group, se possível, né, aceite a nossa visita para poder compartilhar sobre esse conteúdo. Nós compartilhamos, recebemos muitas dicas também para poder melhorar a atividade de home group 1 a 1 e oicos no Brasil, né? Então, falando até aqui, eu gostaria de fazer oração para finalizar. Nossos amados Pais Celestiais, amados verdadeiros Pais do céu, terra e humanidade, queremos sinceramente agradecer a vós e aos verdadeiros Pais por essa maravilhosa oportunidade que vós nos deu. Estamos reunidos aqui em família, Pais Celestiais, para poder estar compartilhando este pequeno conteúdo sobre o home group 1 a 1 e oicos. Sabemos, Pais Celestiais, que mesmo estando incompleto, Pai Celestial, informações, conteúdo, essência, mesmo assim vós está utilizando para que nós possamos aumentar nosso entendimento. Permita, Pai Celestiais, que nós possamos focar na nossa meta, Pai Celestial, do Brasil, dentro da visão 2020, e realmente através do home group 1 a 1 e oicos, como aquela atividade que vós, os verdadeiros pais, estão pedindo, estão aceitando, Pai Celestial, que nós possamos estar crescendo espiritualmente. Cada um de nós possa estar crescendo também, Pai Celestiais. Por favor, abençoe cada home group em cada parte, cada canto do Brasil, cada pessoa que está fazendo 1 a 1, possa focar naquela meta nacional de aumentar o nosso número e assim, Pai Celestiais, ter grande vitória para vós, para os verdadeiros pais. Queremos sinceramente agradecer a vós por tudo. Eu oro e relato essa oração em meu nome, Ronilson, como membro de uma família abençoada central. Ádio. Muito obrigado.